Em 1º de julho deste ano, observadores astronômicos identificaram algo extraordinário nas profundezas do cosmos. Um corpo celeste enigmático, impulsionado por forças desconhecidas, possivelmente enviado por inteligências de mundos distantes. Este objeto, denominado 3I Atlas, marca o segundo encontro da humanidade com um visitante vindo de além das fronteiras do nosso sistema solar. Há 8 anos, vivenciamos um episódio similar com Oumuamua, o primeiro corpo desse tipo jamais registrado pela nossa espécie. Aquela descoberta inicial provocou uma revolução no meio científico mundial, pois nada se encaixava nos padrões conhecidos. Oumuamua exibia características completamente desconcertantes. Uma aceleração sem explicação aparente, geometria incomum e total ausência de atividade típica de cometas tradicionais. Essas peculiaridades levaram alguns pesquisadores a formular uma teoria revolucionária. E se aquele visitante não fosse apenas um fragmento rochoso espacial, mas sim uma sonda construída por uma civilização remota? Agora, a chegada de 3I Atlas pode superar completamente o mistério de Oumuamua. Neste exato momento, este novo intruso avança em nossa direção com velocidade assombrosa, e sua procedência permanece absolutamente enigmática. Assim como seu antecessor, ele emerge das vastidões do espaço interestelar. Porém, desta vez, as circunstâncias parecem ainda mais estranhas e possivelmente preocupantes. De acordo com o professor Loeb e sua equipe da Universidade Harvard, o caminho deste objeto parece excessivamente preciso para ser resultado do mero acaso. Tudo isso parece mais com um roteiro cuidadosamente planejado, como se alguém tivesse calculado e ajustado a rota dele de propósito pelo nosso sistema solar, talvez até mirando a Terra como destino principal. A velocidade também chama a atenção. O 3I Atlas se move quase 2 vezes mais rápido que a maioria dos objetos conhecidos aqui na nossa vizinhança cósmica. E esse visitante não é só veloz, ele é realmente colossal. Oumuamua, apesar de seu enigma, mantinha dimensões relativamente modestas com cerca de 100 metros de extensão, equivalente a um campo de futebol. Este novo chegante, por outro lado, mediria centenas de vezes essa proporção. As primeiras avaliações sugerem um diâmetro que pode atingir 10 a 15 quilômetros, comparável à área da ilha de Manhattan. Com tais proporções, a hipótese de uma origem tecnológica não pertence mais ao reino da ficção científica pura. Enquanto você absorve essas informações, 3I Atlas prossegue sua aproximação em direção à órbita marciana e logo iniciará sua trajetória rumo ao nosso planeta. Acomode-se confortavelmente, pois você está prestes a descobrir informações fascinantes. Qual poderia ser a verdadeira essência deste objeto misterioso? Sua chegada estaria conectada à visita de Oumuamua, ocorrida 8 anos antes? E, principalmente, devemos nos preocupar com sua aproximação iminente? Em 1º de julho deste ano, astrônomos chilenos detectaram este visitante misterioso através dos dados do telescópio robotizado Atlas, provocando imediatamente uma onda de inquietação na comunidade científica. As primeiras imagens revelam um ponto luminoso diminuto cortando o espaço contra o pano de fundo de estrelas distantes. O que impressionou os pesquisadores foi sua velocidade fenomenal. Mais de 200 mil km por hora, ou aproximadamente 56 km por segundo. Para colocar essa velocidade em perspectiva, imagine a distância entre Nova York e Los Angeles. Aproximadamente 4.000 quilômetros que um avião comercial percorre em cerca de 6 horas. 3I Atlas cobriria essa distância em apenas 1 minuto e 7 segundos. Esta velocidade extraordinária excede amplamente a influência gravitacional do Sol sobre nosso sistema. Em menos de 24 horas, especialistas da NASA realizaram cálculos detalhados confirmando as suspeitas mais audaciosas. O objeto realmente provinha do espaço interestelar. No momento de sua descoberta, encontrava-se na região de Júpiter, a aproximadamente 525 milhões de quilômetros de nós. Desde então, já percorreu grande parte dessa distância
e agora se aproxima da órbita marciana. Os cientistas o denominaram 3 Iro Atlas. As questões cruciais persistem. Do que se trata exatamente e representa uma ameaça para a humanidade? O professor Loeb, da Universidade Harvard, afirma que temos todas as razões para acreditar que não estamos diante de um simples corpo celeste como um asteroide ou cometa ordinário. Ele sustenta que o objeto dirigindo-se à Terra constitui um artefato tecnológico criado por uma civilização extraterrestre e, segundo ele, poderia representar um perigo sério. Loeb e seus colegas chegaram a esta conclusão após analisar minuciosamente todos os dados disponíveis sobre 3 I Atlas. Sua descoberta revela-se verdadeiramente surpreendente. A trajetória do objeto através do nosso sistema solar mostra-se única, quase como se tivesse sido perfeitamente mapeada antecipadamente. Atualmente, o objeto dirige-se para Marte. Em 2 de outubro próximo, passará a aproximadamente 28 milhões de quilômetros da superfície do planeta vermelho. Esta distância pode parecer enorme, mas na escala cósmica é praticamente um roçar. Em seguida, será a vez da Terra. Em 19 de dezembro, o objeto atingirá seu ponto de aproximação mais próximo do nosso planeta, a cerca de 269 milhões de quilômetros. Esta será sua distância mínima durante toda a sua jornada. Depois, será a vez de Vênus, com um sobrevoo ainda mais próximo a aproximadamente 96 milhões de quilômetros. Após isso, retornará em direção ao exterior do Sistema Solar. Mas antes de sua saída definitiva, durante sua jornada de retorno em 2026, o objeto passará perto de Júpiter a apenas 53 milhões de quilômetros do gigante gasoso. Reconstituindo seu percurso, torna-se evidente que a trajetória de 3 Iro Atlas, junto com sua velocidade, lhe permite passar notavelmente perto de 4 planetas do nosso sistema, incluindo a Terra. Os pesquisadores consideram isso inacreditável. Seus cálculos astronômicos mostram que a probabilidade de tal alinhamento perfeito com tantos sobrevoos próximos é inferior a 0,005%. Em outras palavras, em 99,995% dos casos, um objeto interestelar passaria simplesmente sem qualquer interação notável com os planetas. Mas este parece seguir uma trajetória muito deliberada. Loeb considera isso como evidência clara de tecnologia avançada. Muito provavelmente uma nave espacial enviada para estudar o maior número possível de planetas em nosso sistema solar, incluindo a Terra. Isso naturalmente levanta uma questão lógica. Se 3 Iro Atlas realmente constitui uma nave espacial criada por uma civilização extraterrestre, por que sua trajetória não foi especificamente projetada para passar o mais próximo possível da Terra? Afinal, se a missão principal consiste em observar vida inteligente, seria mais lógico se aproximar ao máximo do nosso planeta. Em vez disso, o objeto passará cerca de 10 vezes mais próximo de Marte que da Terra. Seria possível que Marte represente para eles um assunto de pesquisa mais interessante? Loeb propõe uma explicação simultaneamente lógica e fascinante. Segundo ele, esta trajetória não é acidental, mas constitui uma escolha deliberada. Se há efetivamente alguma forma de vida inteligente a bordo, ela talvez evite conscientemente um contato muito próximo. É por isso que a trajetória do objeto está arranjada de modo que seu momento de aproximação máxima da Terra coincida com sua posição do lado oposto ao Sol. Neste instante preciso, 3 I Atlas estará perfeitamente iluminado por nossa estrela, de uma maneira que permitiria um estudo aprofundado com nossos telescópios. Mas como o Sol se encontrará exatamente entre nós, na realidade não poderemos observá-lo. Segundo Loeb, isso talvez não seja coincidência, mas uma manobra intencional. Ele deseja nos estudar sem que possamos estudá-los em retorno. A hipótese seguinte do cientista não é menos surpreendente. Se 3 Iro Atlas realmente representa uma nave espacial, talvez não tenha a intenção de deixar nosso sistema solar. Em vez disso, poderia utilizar o campo gravitacional do Sol ou de Júpiter, aplicando o famoso efeito de assistência gravitacional. Por exemplo, se a nave escolher Júpiter,
Bastaria se aproximar do planeta o mais próximo possível, então ativar seus motores para ajustar sua trajetória e entrar em movimento orbital ao redor do Sol perto de Júpiter. Esses mesmos motores poderiam depois servir para desacelerar conforme necessário. Manobras similares são utilizadas há muito tempo por nossos próprios cientistas. Praticamente todas as missões de pesquisa planetária estudando o Sistema Solar usam os planetas para assistências gravitacionais a fim de acelerar ou desacelerar naves espaciais, combinando gravidade com propulsão embarcada. Segundo Loeb e seus colegas, se esta nave constitui principalmente um veículo de exploração, então permanecer aqui mais tempo corresponde exatamente ao que precisa para nos estudar tão minuciosamente quanto possível. Outro aspecto que fascina Loeb diz respeito ao mistério da origem de 3I Atlas. Seu percurso provém de uma região bastante brilhante da nossa galáxia, a Via Láctea, o que, segundo ele, talvez também não seja coincidência. Devido à alta densidade e luminosidade das estrelas nesta zona galáctica, o objeto permaneceu invisível em seu brilho por muito tempo. Se tivesse chegado de uma região com densidade estelar mais baixa, teríamos o detectado muito antes. Loeb acredita que se a gente tivesse descoberto o 3I Atlas pelo menos um ano antes, a humanidade teria tido tempo suficiente para se preparar e lançar uma nave para interceptar ele, talvez até conseguir um pouso bem-sucedido. Só que parece que o 3I Atlas não quer virar alvo das nossas pesquisas. Os cálculos mostram que, a sua velocidade de 56 km por segundo, 3I Atlas cruzou a fronteira exterior do Sistema Solar, a localização hipotética da nuvem de Oort, há cerca de 8.000 anos. O cientista ressalta que esta época correspondia a mudanças notáveis na Terra. A humanidade entrava então numa fase de desenvolvimento rápido. Este período marcava o surgimento das primeiras civilizações, o nascimento dos sistemas de escrita e a formação de grandes aglomerações. Talvez, como o Loeb especula, esses eventos tenham sido o ponto de virada que chamou a atenção de alguém vindo de muito, muito longe. Mas, com que propósito? Só para estudar a gente? Para tentar contato? O Loeb e os colegas dele acham que o verdadeiro objetivo dessa visita pode ser bem mais assustador do que parece à primeira vista. O cientista alerta para a gente não esquecer de uma hipótese conhecida como floresta sombria. Este conceito faz referência à famosa questão colocada por Enrico Fermi, o físico italiano. Durante uma discussão sobre a probabilidade de inteligência extraterrestre, ele havia feito uma pergunta aos seus colegas: onde estão todos eles? A essência de sua questão era a seguinte: os cálculos e as leis de probabilidade sugerem que o universo deveria estar repleto de civilizações inteligentes. Mas se esse é o caso, por que não vimos nenhum sinal delas? Em outras palavras, onde estão todos eles? Uma das explicações mais sombrias deste paradoxo é a hipótese da floresta sombria. Ela sugere que as civilizações inteligentes existem realmente no universo, mas a maioria delas é forçada a se esconder. Elas se esforçam para dissimular sua presença por medo de serem detectadas por uma forma de vida mais poderosa e hostil que destrói quem quer que perceba como ameaça potencial ou explora aqueles dos quais pode extrair valor. Considerando o perigo potencial, as outras civilizações fazem tudo o que podem para permanecer despercebidas, exatamente como qualquer criatura numa floresta corre o risco de ser devorada se fizer barulho ou se revelar. Se 3I Atlas realmente representa uma nave espacial de origem extraterrestre, é lógico supor que seus criadores são tecnologicamente muito mais avançados que nós. No mínimo, são capazes de viagens interestelares, o que implica não apenas sistemas de propulsão avançados, mas também armas potenciais de um nível que imaginamos apenas nos filmes de ficção científica. Mesmo se for simplesmente uma sonda de reconhecimento autônoma sem ser vivente a bordo, o fato de termos podido ser detectados levanta uma das questões mais perturbadoras. Aqueles que nos descobriram têm intenções amigáveis, ou enfrentamos a ameaça de nos tornarmos presa de um predador que se aproxima? Mas o que aconteceria se tivéssemos sido detectados ainda mais cedo graças a outro objeto interestelar? Em 2017,
o poderoso telescópio Pan-STARRS, no Havaí, detectou algo incomum. Um objeto cortando através do sistema solar a uma velocidade incrível. Após cálculos minuciosos de trajetória, tornou-se claro que se tratava do primeiro visitante interestelar jamais registrado na história humana. O objeto foi nomeado Oumuamua, que significa, em havaiano, mensageiro vindo de longe, chegando primeiro. Entretanto, foi após sua descoberta que suscitou mais intriga. No momento em que foi detectado, Oumuamua já estava deixando as proximidades da Terra, privando os cientistas da chance de estudá-lo detalhadamente. Ainda assim, a pequena quantidade de dados coletados na época havia completamente desconcertado os pesquisadores. Originalmente, este visitante estranho era considerado um cometa, mas esta explicação começou a desmoronar conforme novas informações emergiam. Primeiro, estava totalmente desprovido de cauda, que deveria ter aparecido durante sua aproximação do Sol, já que o gelo na superfície de um cometa tipicamente se evapora sob o calor solar, deixando atrás uma trilha brilhante de poeira e gás. Segundo, Oumuamua havia subitamente acelerado, mudando ligeiramente sua trajetória, como acontece frequentemente com cometas, devido ao impulso gerado pela evaporação de materiais. Mas, novamente, nenhum rastro de desgaseificação havia sido detectado. Somava-se a isso a forma incomum de Oumuamua. Segundo várias estimativas, era alongado como um charuto ou achatado em formato de disco, uma configuração diferente de qualquer outro objeto espacial conhecido. Dadas todas as coisas inexplicadas ligadas a Oumuamua, não surpreende que alguns cientistas tenham proposto a hipótese de sua origem artificial. E agora, podemos até ter razões para suspeitar que Oumuamua poderia estar conectado ao 3I Atlas que se aproxima. Como Oumuamua, este novo objeto também carece de uma cauda visível e apresenta uma trajetória incrivelmente incomum. Além disso, o tamanho destes dois objetos oferece uma comparação interessante. Segundo dados preliminares, Oumuamua media aproximadamente 115 metros de comprimento e 111 metros de largura, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol padrão. Isso o torna um candidato ideal para uma sonda de reconhecimento, pequeno, rápido e difícil de detectar. A escala de 3I Atlas situa-se num nível completamente diferente. Centenas de vezes maior que Oumuamua, comparável em tamanho a uma pequena cidade. Estabelecendo uma analogia, poderíamos ter a impressão de que Oumuamua talvez fosse um batedor enviado antecipadamente para avaliar a situação, enquanto 3I Atlas constitui a nave principal, possivelmente até uma nave-mãe seguindo em seu rastro. Loeb, agora o principal defensor da ideia de que o objeto dirigindo-se para nós é uma nave espacial, já havia expressado uma ideia similar concernente a Oumuamua em 2017. Após sua chegada súbita ao Sistema Solar, Loeb foi o primeiro a sugerir a possibilidade de uma origem artificial. Enquanto a maioria dos cientistas tentava encontrar explicações naturais para o comportamento estranho do objeto, Loeb era praticamente o único a defender sua hipótese. Com o tempo, a comunidade científica alcançou um consenso. Oumuamua era muito provavelmente um cometa pouco ortodoxo. Sua forma estranha, seja alongada como um charuto ou achatada em formato de disco, agora é atribuída às limitações da nossa capacidade de observação. Talvez estas formas não sejam tão raras no espaço interestelar. Simplesmente não tivemos a oportunidade de estudá-las até o presente. A aceleração misteriosa do objeto que havia causado tanto debate foi igualmente explicada posteriormente. Similar a outros cometas, a aceleração poderia ter sido causada por emissões de gás desde a superfície do objeto. Diferentemente dos cometas típicos, Oumuamua provavelmente continha muito pouca poeira e, consequentemente, sua cauda gasosa era quase invisível aos nossos instrumentos. Mas e quanto a 3I Atlas? Representa uma ameaça para nós? A maioria dos cientistas concorda que as suposições de Loeb e seus colegas concernentes ao objeto são fundamentalmente incorretas.
Os astrofísicos estão quase certos de que o que se aproxima de nós não é nada além de um cometa massivo, e tem várias razões para esta conclusão. Primeiro, as afirmações anteriores de Loeb sobre a ausência de cauda de poeira do cometa não correspondem às observações. Por exemplo, numa foto recente, pode-se ver um brilho fraco circundando o cometa. Trata-se da nuvem de gás, gelo e poeira que se forma ao redor de cada cometa quando se aproxima do Sol. Sua intensidade atual é fraca, mas se tornará mais brilhante e maior à medida que se aproxima de nossa estrela. Além disso, a luminosidade do objeto também indica que provavelmente estamos lidando com um cometa rico em gelo, já que o gelo reflete bem a luz solar, fazendo o objeto aparecer brilhante mesmo a grande distância. À esquerda, você verá uma colagem de imagens tomadas em diferentes bandas espectrais seguindo o movimento do objeto contra o fundo estelar, claramente visível com sua luminosidade intensa. E à direita, pode distinguir uma fraca, mas notável cauda de poeira. Mas e quanto à sua trajetória misteriosa, estimada em ter apenas 0,005% de chance de ocorrer aleatoriamente? Os pesquisadores não têm uma resposta definitiva para isso. A trajetória de 3I Atlas é verdadeiramente única, permite ao objeto passar relativamente perto de 4 planetas do Sistema Solar, e ainda assim, não fornece oportunidade de observar a Terra. Em sua aproximação mais próxima da Terra, 3I Atlas estará a cerca de 269 milhões de quilômetros, quase 2 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso levanta uma questão lógica. Se o objetivo do objeto é estudar a humanidade, por que se aproximar tanto permanecendo ainda tão longe, fora de alcance? Por que não escolher uma trajetória que o trouxesse mais perto, como passar perto da Lua, por exemplo? Qual é o interesse de atravessar o espaço interestelar para permanecer apenas um observador distante? Lair, astrônomo da Universidade de Regina, no Canadá, que se especializa na dinâmica do Sistema Solar, afirma que todos os dados indicam que se trata de um cometa ordinário ejetado de outro sistema solar, assim como bilhões incontáveis de cometas que foram ejetados do nosso. O tamanho de 3I Atlas também não é particularmente extraordinário. À primeira vista, um objeto com diâmetro de 10 a 15 quilômetros pode parecer muito grande, mas tenha em mente que estamos lidando com um objeto espacial. Para referência, o famoso cometa Hale-Bopp, que você podia ver a olho nu em 1997, tinha um diâmetro de cerca de 74 quilômetros. O cometa Bernardinelli-Bernstein, descoberto em 2021, media 137 quilômetros de diâmetro. Absolutamente impressionante. Portanto, apesar dessas dimensões impressionantes, 3I Atlas está longe de ser o maior cometa conhecido. Seu tamanho não é incomum e não pode ser considerado como prova de origem artificial com qualquer grau de certeza. Praticamente toda a comunidade científica está agora convencida de que 3I Atlas é um cometa, e não qualquer cometa, mas um cometa raro e excepcionalmente precioso. Nomeado após o telescópio que detectou o objeto pela primeira vez, a designação 3000 Atlas reflete sua importância do ponto de vista científico. A letra I significa interestelar, indicando sua origem além do nosso sistema solar. E o número 3 significa que é apenas o terceiro objeto interestelar jamais registrado pela humanidade. O primeiro foi o misterioso Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi o cometa Borisov, descoberto em 30 de agosto de 2019. E agora há 3I Atlas. Como dá para ver, visitantes assim são raríssimos. E cada oportunidade de estudá-los abre uma janela para cantos distantes do universo, lugares onde nossas sondas não conseguem chegar. Agora, o 3I Atlas está se aproximando rápido do Sol, e os cientistas têm uma chance rara, mas bem curta, de observar ele de perto. Essa janela vai durar pouco, mas pode trazer pistas cruciais sobre a verdadeira natureza do objeto enquanto ainda está visível. Enquanto a gente espera uma resposta sobre o que realmente é o 3I Atlas, vale lembrar de 2017, quando o Oumuamua passou pelo Sistema Solar
e entrou para a história como o primeiro objeto interestelar já detectado. A diferença é clara. Com o 3 Atlas, dá para observar tudo em tempo real. Já o Oumuamua só passou voando e deixou muito mais perguntas do que respostas. Mesmo assim, os cientistas ainda não desistiram dele. Eles propuseram uma missão em grande escala chamada Projeto Lyra, cujo objetivo é enviar uma nave espacial para interceptar Oumuamua, se aproximar dele e finalmente determinar o que realmente é. Logo após a descoberta de Oumuamua, uma onda de excitação se espalhou na comunidade científica. Este objeto não correspondia a nenhuma categoria conhecida e ninguém podia dizer exatamente com o que estávamos lidando. Questionava tudo o que sabíamos sobre o espaço. Astrônomos do mundo inteiro reorientaram urgentemente seus telescópios, cancelaram suas próprias pesquisas apenas para capturar alguns sinais adicionais antes que desaparecesse para sempre na escuridão do espaço interestelar. As estimativas iniciais logo após sua descoberta sugeriam que Oumuamua media cerca de 400 metros de comprimento e apenas 40 metros de largura. Esta forma alongada, semelhante a um charuto, não se assemelhava a nenhum corpo celeste conhecido. Mas mais tarde, com a chegada de novos dados, cientistas da Universidade McMaster, no Canadá, fizeram seus próprios cálculos, sugerindo que essas dimensões poderiam ter sido de aproximadamente 115 metros em comprimento, 111 metros em largura e 19 metros de espessura, tornando-o ligeiramente maior que a Estátua da Liberdade. Entretanto, em vez de uma forma de charuto alongada, o objeto poderia ter sido mais achatado, assemelhando-se a uma panqueca. Mas mesmo esta forma é muito incomum para objetos espaciais. Proporções similares foram observadas apenas em casos raros como Arrokoth, um corpo celeste no cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno. Mesmo assim, tais exceções não tornam Oumuamua menos misterioso. Sua forma permanece extremamente atípica e continua levantando questões. Observamos algo incomum e misterioso, um objeto cortando através do espaço a uma velocidade incrível de 26 km por segundo. É mais rápido que a Voyager 1, uma das naves espaciais mais velozes jamais lançadas pela humanidade. A tal velocidade, Oumuamua poderia cobrir a distância entre Nova York e São Francisco em apenas 2 minutos e 38 segundos. Esta velocidade indicava que o objeto não estava ligado pela gravidade do Sol, e logo, esta suspeita foi confirmada. Era um visitante interestelar distante. Mas afinal, de onde ele vinha? E, mais importante ainda, o que ele era? A primeira coisa que os astrônomos esperavam ver, quando começaram a observar o objeto se afastando tão rápido, era uma cauda brilhante de gás e poeira. Isso porque, no começo, acharam que fosse um cometa. E cometas costumam se comportar de um jeito bem previsível quando chegam perto do Sol. Com o calor, o gelo e os gases congelados na superfície começam a evaporar, soltando poeira e gás para o espaço. Essas emissões formam uma cauda brilhante que arrasta atrás do núcleo refletindo a luz solar. Um exemplo vívido é o cometa Hale-Bopp, cuja cauda era visível a olho nu desde a Terra em 1997. Mas Oumuamua desafiou todas as expectativas. Voou perto do Sol sem deixar qualquer rastro de evaporação. Nem gás, nem poeira, nem mesmo a mais fraca sugestão de cauda. Seu comportamento quebrava todas as regras que se aplicam aos cometas ordinários. Este convidado misterioso continuava desconcertando a ciência. Sua forma, trajetória e velocidade incrível apontavam todos para uma coisa. Estávamos lidando com algo completamente único, diferente de qualquer objeto conhecido pela humanidade. A tensão continuou crescendo na comunidade científica. A questão principal era: Oumuamua é apenas um corpo cósmico ordinário ou tivemos pela primeira vez um encontro com tecnologia extraterrestre? Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Descobriu-se que Oumuamua havia acelerado, e não apenas acelerado, mas fizera isso de uma maneira que desafiava a compreensão,
como se seguisse seu próprio plano. Os cientistas determinaram que, 40 dias antes de sua descoberta, o objeto havia passado perigosamente perto do Sol, a apenas 37 milhões de quilômetros de sua superfície. E foi após este momento que havia subitamente ganhado velocidade. Em seu pico, Oumuamua acelerou até 87 km por segundo, 3,5 vezes mais rápido que antes de seu sobrevoo. Esta velocidade era verdadeiramente impressionante, 5 vezes mais rápida que a viagem atual da Voyager 1, 11 vezes mais rápida que o foguete Starship e 250 vezes mais rápida que a velocidade do som. Este tipo de aceleração se observa tipicamente em cometas, quando jatos de poeira e vapor d'água de sua cauda lhes dão um impulso suplementar. Contudo, como já mencionamos, Oumuamua não mostrava nenhum sinal de tal atividade. Algo o havia acelerado. Mas o quê? Oumuamua seria uma nave espacial? E se este objeto não fosse o que parecia ser? Há 8 anos, algo bem mais intrigante que um pedaço de gelo espacial ou rocha havia voado perto da Terra, talvez uma nave espacial criada por outra civilização. Esta é a hipótese avançada em 2021 pelo astrônomo Avi Loeb, então presidente do Departamento de Astronomia da Universidade Harvard, com seu colega Shmuel Bialy. Eles propuseram que o primeiro objeto interestelar detectado poderia ter sido uma sonda espacial. Os pesquisadores estão convencidos de que o comportamento estranho de Oumuamua dá todas as razões para suspeitar que poderia ser algo verdadeiramente pouco ortodoxo. O que mais intrigava os cientistas era o momento em que o objeto acelerou de maneira inesperada durante sua passagem perto do Sol. Certamente a gravidade solar podia lhe dar um impulso, mas baseado nos cálculos, esta aceleração deveria ter sido muito mais fraca. É por isso que Loeb e Bialy propuseram uma hipótese. E se não fosse apenas uma rocha de outro sistema estelar, mas um objeto utilizando a tecnologia de vela solar? À primeira vista, a ideia parece fantástica, mas se baseia numa física real. Uma vela solar é uma estrutura fina e leve que pode se mover utilizando a pressão da luz. Os fluxos de fótons do Sol, por exemplo, exercem uma pressão minúscula mas constante na superfície de uma vela, acelerando-a gradualmente a velocidades muito altas sem necessidade de combustível. Se Oumuamua efetivamente tinha uma estrutura ultra fina, capaz de captar a pressão de radiação solar, então o vento solar poderia ter lhe dado este impulso suplementar. Segundo os cálculos, para isso dar certo, a vela teria que ter só entre 0,3 e 0,9 milímetro de espessura, praticamente a grossura de um fio de cabelo humano. Imagina só, um objeto com 115 metros de comprimento e menos de 1 milímetro de espessura. Parece coisa impossível, né? Mas a real é que a tecnologia de vela solar já existe. Por exemplo, foi testada pela nave espacial japonesa Icarus, a primeira sonda mundial a utilizar com sucesso a radiação solar como fonte de propulsão, que viajou para Vênus em 2010. Talvez Oumuamua fosse algo como isso, um objeto equipado com uma vela solar projetada para acelerar e mudar de rumo ao passar perto dos sistemas estelares. E se fosse verdadeiramente um dispositivo criado artificialmente, é perfeitamente possível que, além da vela, tivesse outros componentes tecnológicos sobre os quais só podemos especular no momento. Mas uma coisa parece evidente. Um objeto como este precisaria pelo menos de um sistema para escanear seu ambiente e de um meio de comunicação para transmitir dados ou receber sinais de seus criadores. Bialy e Loeb também conduziram cálculos para determinar se a vela solar de Oumuamua poderia resistir a uma longa viagem interestelar. Consideraram a densidade do gás e da poeira interestelar, assim como a velocidade na qual o objeto entraria em colisão com essas partículas no espaço. Os resultados foram impressionantes. Se Oumuamua fosse realmente um dispositivo deste tipo, poderia ter viajado pelo menos 16 mil anos-luz, desde seu sistema estelar de origem permanecendo intacto. Dito isso, os próprios cientistas não afirmam definitivamente que Oumuamua
é uma nave espacial. Simplesmente acreditam que a possibilidade existe e é suficientemente séria para não ser descartada do discurso científico. Se assumirmos que Oumuamua era realmente um objeto artificial, a ideia de uma vela solar é apenas uma versão possível. Poderia ter sido uma sonda muito mais complexa e avançada. Por exemplo, uma nave espacial não tripulada ativa enviada para estudar nosso sistema solar. E há razões para acreditar que era efetivamente não tripulada. Considere isto: a velocidade de Oumuamua lhe permitiria viajar um ano-luz em aproximadamente 11.000 a 11.500 anos. Agora, compare isso à distância da estrela mais próxima, Próxima Centauri, pouco mais de 4 anos-luz. Isso significaria que a viagem teria levado a Oumuamua cerca de 40 a 46 mil anos. Viagens desse tipo são simplesmente impossíveis para organismos vivos. Ou seja, se fosse mesmo uma nave, provavelmente seria controlada à distância, seja por um programa automático, seja por alguém muito longe daqui. Mas nem todo mundo pensa assim. Muitos cientistas veem a ideia de ser uma nave espacial ou algum objeto artificial como algo especulativo demais. Para eles, não existem provas diretas o bastante que sustentem esse tipo de afirmação tão ousada. Os cientistas Alan Jackson e Steven Dash, da Universidade Estadual do Arizona, propuseram sua própria hipótese sobre a natureza de Oumuamua. Sugeriram que poderia se tratar de um fragmento de nitrogênio congelado. Este tipo de substância pode ser encontrado, por exemplo, em Plutão. Quando a nave espacial New Horizons sobrevoou o planeta anão em 2015, observou planícies geladas, como Sputnik Planitia, vastos lagos de nitrogênio congelado. Os pesquisadores sugerem que um impacto poderoso poderia ter quebrado um pedaço de tal superfície de um planeta similar a Plutão, que então empreendeu uma viagem interestelar. Quando se aproximou do Sol, o nitrogênio começou a se evaporar sob o calor, criando uma espécie de propulsão por reação, que poderia explicar a aceleração súbita do objeto. Enquanto isso, 2 outros cientistas, Daryl Seligman, da Universidade Cornell, e Jennifer Bergner, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, têm sua própria explicação para este objeto misterioso. Segundo eles, Oumuamua era outrora um cometa ordinário, rico em água, orbitando ao redor de uma estrela distante. Mas em determinado momento, foi ejetado no espaço interestelar. Durante sua longa viagem através da galáxia, foi exposto a poderosos raios cósmicos, por exemplo, provenientes de explosões de supernova. Estes raios poderiam ter transformado até 1/3 de seu gelo d'água em moléculas de hidrogênio que permaneceram aprisionadas dentro do gelo. Mais tarde, quando Oumuamua alcançou nosso Sol, se aqueceu e o hidrogênio acumulado começou a escapar como minúsculos jatos. Foi isso que deu ao objeto um impulso suplementar. O comportamento estranho, como não ter aquela cauda brilhante típica dos cometas, pode ser explicado de outra forma. O hidrogênio leve não teria força suficiente para carregar poeira junto. Por isso a gente vê uma aceleração forte, mas sem nenhum rastro visível de poeira ou gás. E não são só alguns que pensam assim. Outros cientistas também trouxeram ideias parecidas para tentar explicar esse objeto misterioso. Alguns até preferem hipóteses bem mais simples. Karen Misch, astrônoma da Universidade do Havaí em Manoa, acredita que o objeto é simplesmente um cometa muito ordinário, mas com conteúdo de poeira muito baixo, daí a ausência de cauda. E a forma incomum de Oumuamua talvez não seja tão rara assim. O fato de nos parecer atípica poderia simplesmente refletir nossa experiência limitada. O universo contém uma vasta diversidade de formas e estruturas, e um objeto em formato de charuto ou disco poderia ser muito mais comum do que pensamos. A maioria deles provavelmente está simplesmente muito distante para que possamos observar. Embora a maioria da comunidade científica concorde que Oumuamua é muito provavelmente um asteroide ou cometa incomum, ainda não temos confirmação definitiva disso, o que significa que a questão central permanece aberta.
Como podemos realmente saber o que era realmente este misterioso visitante interestelar? Uma missão audaciosa para alcançar Oumuamua. É simplesmente impossível ver ou discernir Oumuamua, mesmo através do telescópio espacial mais poderoso, pois o objeto se afasta rapidamente e é extremamente pequeno, quase 3,5 vezes mais baixo que a altura do Empire State Building. Ver um objeto tão minúsculo a uma distância de bilhões de quilômetros seria como tentar localizar uma bicicleta desde as costas de São Francisco, através de todo o Oceano Pacífico, usando binóculos ordinários. Apenas o telescópio espacial Hubble pôde observar este objeto por algumas semanas antes que desaparecesse completamente na escuridão. Mas o que aconteceria se tentássemos alcançar este objeto e estudá-lo de perto? A ideia certamente parece audaciosa, quase impossível, mas é exatamente o desafio que os cientistas aceitaram. Em 30 de outubro de 2017, apenas 11 dias após a descoberta de Oumuamua, pesquisadores da Iniciativa para Estudos Interestelares iniciaram o projeto Lyra, visando avaliar se era possível conceber uma missão que enviaria uma nave espacial atrás do objeto interestelar para estudá-lo de perto. Mas uma missão tão ambiciosa é ela mesma viável? O engenheiro e cientista Adam Hibberd, participante-chave do projeto Lyra e criador do software de trajetória interplanetária, OITMA, OITS, usado para calcular trajetórias ideais de missões interplanetárias, está convencido de que a missão não consiste apenas em descobrir o que é Oumuamua. É uma chance de fazer uma descoberta revolucionária em nossa compreensão de todo o domínio interestelar. Segundo ele, a primeira etapa consiste em criar uma sonda verdadeiramente única capaz de resistir às condições difíceis do espaço profundo. Deve ser protegida de maneira confiável contra radiações, pois terá de viajar bilhões de quilômetros onde a radiação cósmica é impiedosa e pode facilmente desativar seus instrumentos científicos. Chegar até Oumuamua não é nada fácil, mas na prática das missões espaciais, a gente já sabe como alcançar velocidades extremas, sem precisar de motores gigantes ou enormes reservas de combustível. No projeto Lyra, por exemplo, os engenheiros planejam lançar uma sonda numa viagem vertiginosa, usando assistências gravitacionais, como se fossem fundas cósmicas gigantes. Uma das trajetórias propostas é uma verdadeira dança planetária. A sonda se lançaria desde a Terra e se dirigiria para Vênus, onde receberia sua primeira aceleração. Depois retornaria à Terra para usar a gravidade do nosso planeta para uma segunda aceleração. A etapa seguinte seria voar para Júpiter, onde a gravidade imensa do gigante gasoso daria à nave espacial o impulso final em seu caminho para o viajante interestelar Oumuamua. Além disso, a sonda seria equipada com sistemas de propulsão química que poderiam refinar sua trajetória e fornecer impulso suplementar no momento certo, porque numa perseguição interestelar, cada quilômetro por segundo conta. Esta técnica já provou sua eficácia. Em 1979, as naves espaciais Voyager 1 e Voyager 2 utilizaram a gravidade de Júpiter para acelerar dramaticamente e se dirigir para Saturno. Os engenheiros de hoje querem repetir essa manobra, mas agora para alcançar Oumuamua. E existe ainda outro plano ousado, chamado manobra de Oberth solar. Nesse caso, a sonda iria primeiro até Júpiter, reduziria a velocidade e usaria a gravidade do planeta gigante para mudar de rota. Daí, seguiria em direção ao Sol, chegando o mais perto possível, sem causar consequências catastróficas. Lá, na beira do inferno, receberia uma enorme aceleração gravitacional do Sol e também acenderia seus motores químicos para escapar da atração solar. Depois, a velocidades incríveis, retornaria a Júpiter, usando sua gravidade mais uma vez para a aceleração e finalmente entrar numa trajetória para perseguir Oumuamua. Se tudo funcionar, a nave espacial poderia acelerar até 119 mil km por hora, ou mesmo até 262 mil km por hora, ou seja, 20 a 73 km por segundo. Precisamente a faixa de velocidade necessária para alcançar o objeto misterioso em fuga e fazê-lo rapidamente o suficiente. Mas há um obstáculo sério: a temperatura colossal.
Chegar tão perto do Sol poderia aquecer a sonda a mais de 1.400 graus Celsius. Quente o bastante para derreter metal. Mas a solução já existe e foi testada. A sonda Parker, por exemplo, em 2024 bateu recorde. Chegou a apenas 6 milhões de quilômetros do Sol. Tudo isso por causa de um escudo térmico especial, feito de espuma de carbono, que resistiu a um calor quase infernal. E um escudo parecido está previsto para ser usado na sonda que deve perseguir Oumuamua. Na verdade, os engenheiros já criaram um modelo tridimensional desta nave espacial. Os cientistas ainda não tomaram decisão final sobre qual rota escolher para a sonda. A dança de assistência gravitacional envolvendo Terra, Vênus e Júpiter ou o sobrevoo solar perigoso. Outros métodos mais exóticos também estão sendo considerados, como propulsão laser, na qual um laser terrestre poderoso empurra a sonda através do espaço dando aceleração sem uma gota de combustível, ou as velas solares mencionadas anteriormente. Estruturas leves que captam a pressão da luz solar e aceleram gradual, mas seguramente a nave espacial através do cosmos. Por enquanto, estas tecnologias são mais experimentais que práticas, mas abrem a porta para uma nova era de viagem interestelar rápida e eficiente. Quanto à missão para alcançar Oumuamua, seu lançamento está provisoriamente previsto entre 2030 e 2035. O cenário mais realista neste ponto envolve uma dança gravitacional usando Vênus, Terra e Júpiter. Se tudo der certo, a sonda pode alcançar o veloz Oumuamua no início dos anos 2050 e, pela primeira vez, encarar um mensageiro de outro sistema estelar. Mas, e se a missão falhar? Se a sonda não chegar perto o bastante para estudá-lo? Lembrando, Oumuamua é minúsculo, não emite luz nem sinais. Localizá-lo no espaço profundo é quase impossível. Há outro risco. A sonda poderia alcançar seu alvo, mas falhar em desacelerar a tempo. Neste caso, simplesmente passaria ao lado, perdendo o que poderia ser nossa única chance de nos aproximarmos de nossa meta inatingível. O cientista Adam Hibberd acredita que mesmo em caso de fracasso, a missão não seria considerada um fracasso. Mesmo se Oumuamua não puder ser capturado, a sonda se tornaria a primeira nave espacial da história a ser enviada intencionalmente além das fronteiras do Sistema Solar. A tentativa de perseguir Oumuamua é também uma chance de estudar o espaço além do Sistema Solar e explorar o universo desde uma perspectiva extrasolar, o que poderia trazer à humanidade incontáveis benefícios, afirma o cientista. Até hoje, apenas 2 objetos cruzaram a heliopausa, a fronteira onde a influência do Sol termina e o espaço interestelar começa. São a Voyager 1 e a Voyager 2. Mas sua viagem além do Sistema Solar foi mais uma questão de sorte. Ninguém esperava que as sondas projetadas para estudar planetas viajassem tão longe ou por tanto tempo. Diferentemente delas, a nova sonda é concebida desde o início para se aventurar no espaço interestelar. Ela vai levar instrumentos de ponta, capazes de coletar dados valiosos sobre o espaço além do Sistema Solar, informações que ainda não temos. Assim, a sonda não só pode alcançar Oumuamua e revelar o que ele realmente é, como também mandar dados preciosos sobre os mistérios do espaço interestelar. Mas afinal, o que os cientistas esperam ver se a sonda alcançar Oumuamua? A maioria acredita que esse visitante misterioso seja só um cometa ou asteroide incomum, um objeto denso, feito de rochas e talvez metais, sem água nem gelo. E a cor avermelhada? Provavelmente resultado de milhões de anos exposto aos raios cósmicos. Uma vez que os cientistas formaram uma ideia geral da composição de Oumuamua, isso levantou a questão seguinte, igualmente importante. Que tipo de viagem trouxe este objeto ao nosso sistema solar? A resposta à sua verdadeira natureza poderia residir não apenas no que é feito, mas de onde vem. Em 2018, astrônomos tentaram reconstruir sua trajetória retrospectivamente. Os cálculos mostraram que há aproximadamente 1 milhão de anos voou perto de várias estrelas, aproximando-se mais da anã vermelha IP 3757.
É possível que sua viagem interestelar tenha começado lá, dirigindo-se diretamente para nós. Outra versão sugere que Oumuamua poderia ter vindo do sistema estelar de Vega, na constelação de Lyra, a cerca de 25 anos-luz. Até agora, astrônomos não encontraram planetas potencialmente habitáveis nesta região, mas isso não significa que não existam. É perfeitamente possível que em algum lugar perto de Vega exista uma civilização responsável pelo aparecimento deste objeto misterioso. Toda esta excitação agita a comunidade científica. Agora, Oumuamua corre para a constelação de Pégaso, continuando sua estranha viagem através do espaço. Até o fim de 2025, o visitante interestelar alcançará a borda exterior do cinturão de Kuiper. E até novembro de 2038, apenas 13 anos depois, atingirá a heliopausa, saindo assim da região influenciada pelo vento solar e entrando no verdadeiro espaço interestelar. Apareceu muito subitamente e desapareceu igualmente rápido, deixando atrás mais perguntas que respostas. Sua presença fugaz agitou a comunidade científica e agora os pesquisadores estão determinados a não perder o próximo visitante deste tipo, vindo das profundezas do espaço. A Agência Espacial Europeia prepara uma missão única chamada Comet Interceptor. Seu objetivo é interceptar objetos chegando do espaço interestelar. Mas o principal desafio é que estes tipos de convidados chegam a velocidades incríveis e simplesmente não há tempo suficiente para preparar e lançar naves espaciais uma vez que são detectados. Portanto, a ESA tomou uma decisão audaciosa. Em 2029, planeja lançar uma sonda de vigilância no espaço que será estacionada no ponto de Lagrange L2, a cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra. É um local onde as forças gravitacionais da Terra, da Lua e do Sol se equilibram, criando um posto de observação ideal. Lá, a sonda aguardará pacientemente e assim que um cometa interestelar aparecer no horizonte, se ativará. A sonda principal liberará 2 satélites manobráveis que cercarão o alvo e começarão observação sob múltiplos ângulos simultaneamente. A maioria dos cientistas acredita hoje que Oumuamua é um corpo cósmico ordinário, muito provavelmente um cometa ou asteroide. Outros sugerem que estamos lidando com tecnologia de outra civilização, mas não podemos confirmar nenhuma das duas hipóteses ainda. O objeto já está muito longe e sua natureza permanece envolta em mistério. A busca pela verdade parece quase impossível, cara, arriscada e absurdamente ambiciosa. Mas são precisamente estes tipos de mistérios que inflamam a imaginação, e o desejo de conhecer a verdade supera todos os obstáculos. E o que você pensa que nos ultrapassou em 2017? A humanidade deveria gastar recursos para tais missões? Esta questão continua dividindo a comunidade científica. Mas uma coisa é certa. Nosso encontro com estes visitantes misteriosos do espaço interestelar apenas começou.